Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Aventurando Cast, 11º Aventurando Cast. Hoje a gente tem uma convidada aqui para lá de especial, mas antes de mais nada, se você não conhecia esse espaço aqui, sejam muito bem-vindos ao Aventurando Cast. Esse aqui é um espaço que a gente, na verdade, reúne amigos, pessoas que convivem e vivem da vida ao ar livre para bater papo, para a gente desmistificar um monte de coisa, contar causos, histórias e, acima de tudo, para inspirar novos operadores, novas empresas. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse espaço. E hoje eu tenho aqui mais uma convidada muito especial, uma amiga, né? Tem um currículo aqui, olha só, eu vou ler aqui para vocês. Ela é consultora em advocacy na Associação Férias Vivas, onde se dedica à elaboração de estratégias de prevenção de acidentes no setor de turismo. É conhecida por levar campanhas de conscientização para o trade turístico e também dentro das universidades. Ela é formada em administração pública e está concluindo o doutorado em comunicação e mídias na Université Grenoble Alpes, na França. Olha aí, quase que eu falei no meu francês. Dá um oi pra galera aí. Aline Baman. Pode dar um oi pra galera, fica tranquila. Solta a sua voz aí, fala oi pelo menos. Vai, fala oi. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Obrigada, Vinícius, pelo convite. E acho que vocês vão gostar bastante do nosso bate-papo hoje. Aline, galera, ó, essa mulher aqui, daqui a pouco você vai ver que ela vai abrir aqui um monte de informação pra gente. Eu conheço a Aline já há um tempão. Queria aqui agradecer a Férias Vivas, na pessoa da Silvia Basílio, uma grande amiga, uma inspiração para todos nós do turismo de aventura, de natureza, né? E é muito bom ter você aqui com a gente representando a associação, você que é especialista em tudo, né? De turismo de natureza, e a gente vai bater um papo aqui. Então fica à vontade, tá tranquilo, aqui é um espaço que a gente reúne aqui os amigos, esquece as câmeras, o microfone, a gente vai trocar ideia, né? Então, antes que o pessoal puxe minha orelha, ele não precisa, acaba o Aventurando Cast, o pessoal fala, você esqueceu de falar tal coisa, tal. Então, assim, eu tô, como a gente vinha conversando aqui, né, eu não sou especialista em podcast, mas eu tô aprendendo aqui, né? Mas se você, então, é novo neste espaço, aproveite e siga o Aventurando Cast no YouTube e também nas mídias sociais, no @AventurandoCast. Os nossos episódios são gravados quinzenalmente, e toda segunda, terça-feira, não, as terças-feiras, 2 terças-feiras por mês nós temos um episódio novo. Esse é o 11º. Vamos lá. Então, o segundo desse ano de 2025. É um bom ritmo. Estamos no bom ritmo. Aline, eu já te conheço, né? A gente já conversa desde da época aí das certificações, tanto das criações quanto das revisões das normas da ABNT, né? Você sempre muito solícita lá, uma anfitriã muito boa, sempre recebendo o pessoal ali na Férias Vivas, né? Então a gente sempre bateu esse papo. Mas o pessoal não te conhece, nossa audiência não te conhece. Então isso aqui é um espaço para você também se apresentar, conta quem você é, quem é a Aline, o trabalho que você desenvolve hoje nas Férias Vivas e qual que é a importância desse trabalho. Vai lá. Vamos lá. Então, eu trabalho com visibilidade de questões sociais desde que eu me formei, aí há uns 15 anos. E eu entrei para a Associação Férias Vivas em 2014 para integrar a equipe de comunicação. E é aí que eu tive contato com 2 extremos. Já onde eu conheci o Vinícius, nas reuniões de normas da BNT, voltadas para turismo de aventura, que participam, assim, os empresários da nata do turismo no Brasil. Então, são aqueles especialistas que a gente consulta para ver, e aí, vamos atualizar as normas de segurança, o que tem ali de novidade, quais os requisitos que a gente vai criar de segurança. E a gente participou ali, que a gente se conheceu também, né, participando junto da norma de turismo de aventura para arvorismo. E aí, só para o pessoal sintonizar um pouco também, né? Que tipo de discussão que a gente tinha e teve ao longo desses últimos anos. Por exemplo, cabeamento duplo para tirolesas a mais de 300 metros. Vamos colocar 2 cabos ou não vamos, né? Exatamente. Discussões que saíram de dentro da reunião de normas, né? Tem uma questão que, para a gente das Férias Vivas, é muito importante, que é o olhar constante
no participante. Então, ter ali contato visual com o participante ao longo da atividade, super, super importante. São conquistas do setor que vão entrando para a discussão das normas. Então, tem essa nata, que eu fui tendo contato desde o início, e tem o lado mais obscuro do turismo, porque desde o começo eu converso com as famílias vítimas da negligência e do descaso de outras empresas. Então, tive contato ao mesmo tempo, né, ao longo dos últimos 10 anos, com a Nata e com as empresas que ali estavam fora das normas, fazendo tudo errado, sem dar suporte para o cliente. Então, é claro que essa vivência moldou, né, a minha trajetória profissional e moldou a minha postura. Tá. E assim, o que a entidade, a Associação Férias Vivas, qual que é o trabalho principal, o foco principal da Férias Vivas para a nossa audiência que talvez não conheça ainda, que a gente já começou aqui a falar que a gente é amigo, né? Então vai batendo papo e tal. Mas o que a Férias Vivas faz, no fundo? Qual que é o cerne do negócio? Então, acho que dá para entender bem a postura das férias vivas quando a gente pensa que, assim, olha, acidentes estão acontecendo, eles são mais frequentes do que a gente imagina e precisa ter uma estratégia para a prevenção de acidentes no turismo brasileiro. Então, as férias vivas puxou para si, em 2002, essa missão, que foi evoluindo ao longo do tempo. Então, uma das grandes falhas que sempre existiu desde o começo e que ainda tem é a falta de observatórios de acidentes no turismo. Então, a Férias Vivas tem uma base própria de acidentes que a gente analisa em profundidade, que a gente vai tentando entender mais sobre acidentes recorrentes, causas mais frequentes. Então, tem esse trabalho. Tem um trabalho de capacitação do profissional de turismo, mas numa ótica de melhoria contínua. Então, teve uma fase forte ali também. E chegou um momento, muito acho que depois do Aventura Segura, um momento que o mercado já estava começando a ficar mais maduro, que foi identificada uma falha que até hoje, acho que quem está acompanhando Aventurando Cast vai sentir também, que é sensibilização do mercado consumidor, falha para inexistente. Então, teve todo um trabalho nos bastidores de profissionalização do empresário de turismo, mas quem é que está comunicando com o turista final? Então, a gente também, nas Férias Vivas, foi assumindo esses diferentes papéis. Isso vem de uma visão da fundadora, a Silvia Basile, desde o início, que passou... quando a Silvia fundou as Férias Vivas, porque ela passou pelo acidente de perder a filha dela, a Vivi, por negligência, né, ela parou para pensar assim, mas não é possível que a empresa que eu contratei, o resort, na época, não se adequou às normas de segurança. Para ela descobrir que na época não tinham normas de segurança. E que não tinha plano de ação de emergência, que não tinha nada disso. Então, o olhar crítico dela sempre foi muito aguçado. E dos profissionais da nossa rede, dos nossos embaixadores. Vinícius também é embaixador das Férias Vivas, então ele também contribui muito com esse papel ali nos bastidores. Então, todos esses olhares críticos se juntam para determinar estratégias de fato, políticas públicas, para aumentar a segurança no turismo. E como eu te falei, isso vai evoluindo no tempo. Agora, o nosso foco está muito grande em informação. É a leitura que eu te daria hoje do que falta no mercado de turismo. É informação de qualidade para todas as frentes. Para o empresário, para a gestão pública, para o turista. Então, a gente está focando muito em documentar o que já foi feito e documentar até situações de denúncia, situações de risco. A gente tem um aplicativo Eu Vivi. A gente já vai falar um dele, mapeamento calma colaborativo que é de documentação. Então, assim, não deu para fazer uma resposta curta. Não, fica tranquila. Bom, você já viu que o tema hoje... Olha, hoje é o 11º Aventurando Cast. Durante todo o Aventurando Cast, desde o primeiro até agora, a gente sempre traz a temática da segurança, seja qual for o convidado. Mas hoje deu para ver que o tema central é segurança, que é o nosso tema principal nas atividades de turismo de natureza. Então, para a gente é muito bom falar desse papo. Então, prepara aí, ó, faz uma pipoquinha, já senta aí no sofá, você que está indo para o trabalho, enfim. Vão ter várias dicas. E aí, como o tema principal é segurança, e você é uma pessoa que conhece muito o mercado, não só no Brasil, mas também fora, né?
a gente entende que segurança é cultura, tá? Sim. Ou você tem ou você não tem. Mas como isso é visto, como isso é enxergado, esse tema de segurança, em outros destinos, trazendo a temática Brasil como destino, os outros países? Como que é enxergado assim, a cultura da segurança? Conta para mim e para nossa audiência, por gentileza. Quem teve a oportunidade de ir para fora, fazer turismo fora do Brasil, eu acho que volta com a percepção de que segurança pode ser mais naturalizado na operação, que pode ser mais orgânico. Porque no Brasil a gente ainda vê uma resistência muito grande de que as normas são elitizadas, uma resistência de que as normas vão engessar a operação. E aí você para pensar, não, mas tem muito lugar que questões de segurança básicas, sinalização. A gente estava comentando sobre o Observatório de Acidentes da Associação Férias Vivas. A gente tem um resultado muito alarmante desse observatório, que é 93% dos acidentes acontecendo em situações com falta de sinalização. É uma coisa tão básica, tão fácil de fazer. Por que está com essa dificuldade, né? Porque essa barreira que a gente precisa ultrapassar de que prevenção de acidentes é algo ali que é o cereja do bolo. Quando eu tiver toda a minha operação, quando já estiver bem estabelecido, aí sim eu vou investir em segurança. Não, ao contrário, é a fundação, é o pilar. É o que vem junto, é transversal, está em todas as etapas da operação. Então, acho que essa ainda é uma diferença grande que eu vejo no mercado de turismo brasileiro. Entendi. E aí o mercado brasileiro, né, o Brasil como país, ele tem uma dimensão continental. Né? Não é fácil, né, atuar no território nacional, seja lá qual for o negócio que você opere. Para a entidade, de maneira geral, quais são os desafios de você levar, de você conscientizar, né, sensibilizar o Brasil? Você consegue elencar assim, quais são os grandes desafios? Você acabou de falar um deles, que provavelmente, né, que às vezes é o básico, né, sinalização. Né? Então, tem uma coisa básica aqui. Mas existem outros desafios? Você poderia elencar? Eles se consolidam na questão de falta de informação. Então, eu tenho um empresário que desconhece a responsabilidade penal e civil na prestação de um serviço. Eu tenho um consumidor que também desconhece os seus direitos dentro de um Código de Defesa do Consumidor. E um gestor público, seja no âmbito municipal, estadual, ou até, né, na questão ali de formatação das grandes políticas públicas do Ministério do Turismo, que também não estão informados, que não sabem onde são as áreas mais críticas, que não estão fazendo esse tal observatório, esse acompanhamento. Então, assim... O desafio é chegar à informação, então. O desafio é chegar à informação. A informação, ela existe, mas a gente tem dificuldade de comunicar por conta, talvez, da geografia. Pensando no consumidor, hoje o turista ele tem um desafio muito grande de escolher, de conseguir planejar a viagem dele entre a escolha de profissionais, de fato, estruturados, e do amadorismo, porque é como escolher no escuro. É difícil ele conseguir diferenciar um do outro. Não tem parâmetro, né? E assim, você vê um... Ai... Desculpa. Pode falar. Aqui é o Aventurando Cash, amiga. Fica tranquila, Aline. Pode falar. Sem querer ofender, mas um site de uma secretaria municipal, de uma secretaria estadual de turismo, que está divulgando no site, nas redes sociais, um prestador amador, o que a gente vai falar disso? Dá raiva, é assustador. Porque o turista vai lá e fala assim, bom... Vou dar exemplo, né, de pessoal que acompanha bastante essa questão das tirolesas, dos acidentes. Você vai encontrar tirolesa tendo acidente que foi recomendada em perfil de Instagram de Secretaria Municipal de Turismo. Aí, ou é má fé, que a gente imagina que não seja, ou é falta de informação. Então, é só para dar um exemplo concreto de como a falta de informação vai permeando e vai virando um ciclo vicioso. E o pobre do turista, que está ali tentando... planejar a viagem dele, não consegue diferenciar um do outro. Então, vamos trazer algumas dicas aqui.
Essa pergunta nem está aqui no meu protocolo, mas ainda nessa temática, vamos pensar na situação. Eu estou lá como um turista, eu cheguei lá para fazer uma atividade de natureza, de turismo de aventura, enfim, de ecoturismo. O que você indica para a pessoa bater? Eu cheguei, o que eu preciso fazer, perguntar, onde que eu olho, que tipo de pergunta que eu faço, enfim, para saber se eu estou numa roubada ou não. Pois é, né? Exato. Bom, de cara, eu não acho que é o caso todos nós somos turistas também. Não acho que é o caso de quem está ouvindo hoje o Aventurando Cast. Mas a primeira dica principal que vale para todos é ter reconhecimento que acidentes acontecem. De novo, porque eles são muito mais frequentes do que a gente imagina. Então já reduz o oba-oba. Já ali. tem uma dica aí. Então, aquele cara que chega e fala assim, olha, aqui é 100% seguro, pega essa dica de ouro, hein? Pula fora. Não tem. Se você já teve acidente aqui? Já teve acidente? Não, entendeu? nunca teve. Aqui é 100% seguro. Fica tranquilo. Já diria Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Só de viver já é muito perigoso. Imagina se pendurando em corda, descendo o cânion, o rio, dentro de um bote inflável, fazendo atividades. Tem que fugir de um prestador de serviço que desconhece a existência de riscos. Porque significa que ele sequer parou para se planejar para eles. Então, isso já é o principal. Tem uma questão também que é treinar o olhar, que não é fácil. A vida do turista ela não é fácil. Por quê? Pobre do turista tá... Por quê? Ele espera simplesmente poder ir lá, né? Bom, se a empresa tem um site e se a empresa tem 10 mil seguidores, 30 mil seguidores... Já acha que é um validador, né? É um validador e não é. Então, assim, primeiro, um clássico no setor de turismo, tem cadastro. Opa! Você já começa a ver se a empresa está organizada juridicamente, porque se acontecer um acidente e você não tem um recibo daquele passeio, a chance de você conseguir qualquer tratamento no pós-acidente ou até uma indenização depois é mínima. Então, tem que ter essa preocupação com a formalização. Formalização. E tem muito amadorismo. O grande calcanhar de Aquiles do turismo de natureza é a informalidade. Ele monta um Instagram e cria uma operadora de turismo de natureza da noite para o dia. E faz atividade de turismo de aventura, botam perfis, fotos, vídeos. Hoje em dia tem muito, né, as máquinas, elas evoluíram muito, né? Bons celulares, drone, faz uns vídeos legais. Agora, sim, eu aprendi a ver a diferença. Eu não vim da área de engenharia, não sou operadora turística, e eu aprendi a ver a diferença. Porque eu fui treinando o meu olhar. Então, eu leio matéria, eu acompanho os acidentes, eu falo com as pessoas, então eu consigo agora ver a diferença de uma operação para outra. E eu acho que o turista, infelizmente, ele não pode ir lá no Oba-Oba e ele tem que começar a treinar o seu olhar também. No site das Férias Vivas tem algumas dicas, até, por exemplo, para embarcação. Dicas visuais que você consegue começa a reparar na manutenção do barco. Tem um clássico, né? Oferecer coletes flutuadores. Se nem te oferecer o colete flutuador, imagina o resto. Então, eu acho que o principal mesmo é o turista começar a treinar o olhar dele, porque existe uma diferença no setor muito grande do grupo do amadorismo e do profissionalismo. Aí o turista, ele precisa saber também de cara, ele precisa decidir de qual que ele quer fazer parte. Porque eu não vou mentir. Tem público também para amadorismo. Tem quem goste. Tem também. Então, de cara já decide qual lado você quer participar. Opa, boa. A gente, às vezes, nem entra mais no do amadorismo, porque... Jogar a pérola aos porcos. Exato. Agora, quem entrar do lado do profissionalismo não vai escolher pelo preço. Vai olhar avaliações, comentários, recomendações de outros amigos que foram antes. Né? Não é para comprar pacote na internet que você não sabe nem o operador que está te recebendo ali na ponta. Então, é isso. Você falou uma coisa bem interessante, né? Porque a gente fala muito, inclusive a gente falou aqui hoje, segurança é cultura. Mas a cultura não só do empreendedor, é também do turista. Claro, porque, se ninguém comprasse... porque, por exemplo, assim, ele precisa lá. ter essa cultura da segurança também, né? A gente fala muito da cultura da segurança com um olhar para o empreendedor, né? Ou seja, como você mesmo disse, e com certeza a grande maioria da nossa audiência são empresários que estão começando, né? Isso é bem interessante. Então, já pega essa dica, segurança e cultura. Você que está começando o negócio, tem que ter isso daí, ó.
segurança. Senão a gente nem começa a brincar. Mas aí a gente também tem do outro lado da ponta da corda lá quem está consumindo, né? E aí a gente tem cada vez, assim, trabalhado, né, dentro das entidades, né? Férias Vivas, sem sombra de dúvidas, é também uma carregadora de bandeiras, Sim, né? Levantadora de bandeiras, assim como a Beta. Então, você tem várias associações, né? Algumas que são estaduais, enfim, municipais, que estão trabalhando. A gente está ali levantando a bandeira, ajudando a carregar o piano da segurança. E muitos turistas têm visto isso. Valorizam isso, Com né? certeza. Quem não gosta de coisa boa, coisa bem feita, que você chega lá e fala, olha, isso aqui tem cheiro de segurança, de planejamento e tudo mais, é muito bom. Para o empresário que está começando mesmo, vem sem medo, vem sem receio, porque tem público consumidor que vai valorizar esse serviço. E não vai perder, não perde tempo com a turma do amadorismo, que tem bastante também, vocês vão vir passando, é o pessoal que vai falar, ih, tá caro, por que custa tanto? Não é meu público, né? Não é o seu É público, isso aí. não é o seu público. Perfeito. Às vezes demora para cair essa ficha, mas o empresário que está começando, ele também precisa decidir. E aí, eu vou entrar para o amadorismo, e tem gente há 20 anos no amadorismo. Só que existe. O preço que você vai pagar pode ser altíssimo, Tá lá. né? Você tem essa opção. E não, vou decidir já desde o início, vou decidir atuar com profissionalismo. E aí vem, porque é uma turma boa, é uma turma que ajuda, que tem troca. Eu sempre falo, né, nos nossos encontros com empresários, que não existe segredo de negócio com segurança. Quem participa das reuniões da BNT vai ver que tem essa troca de informação. Fala, olha, eu estou começando a operar agora, eu vi que vocês estão ali, nossa, vocês estão certificados. Me dá uma dica por onde começar, como é que eu posso fazer? Né? Tem muita troca. Então, sejam bem-vindos desse lado positivo. Pode vir que a piscina tá quentinha, o cardume é só de peixe gente boa. A galera ajuda mesmo, é verdade. Isso é bem legal, essas trocas elas acontecem e os encontros são sempre muito enriquecedores. A né? gente da Férias Vivas que não opera, né? A Associação Férias Vivas é uma ONG. A gente que não opera recebe demanda dos empresários começando, e a gente responde, a gente tem muito acervo, a gente faz troca, a gente coloca em contato. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Muito bacana, muito bacana. Daqui a pouco a gente vai falar desses materiais, né? Muito importante a gente falar dos conteúdos que são produzidos, né? Em especial o aplicativo Eu Vivi, mas calma aí, se você ouviu já, a segunda vez que a gente está falando o aplicativo Eu Vivi, a gente vai falar daqui a pouco, então deixa essa pulguinha atrás da orelha aqui. Eu sou um fã do aplicativo Eu Vivi, já usei várias vezes, né? Tanto consultando quanto dando ali uns inputs também, mas daqui a pouco a gente chega e deixa a nossa audiência com essa curiosidade aí. Mas vamos lá. Sim. Bom, tem uma pergunta aqui que eu vou te deixar um pouco numa saia justa, talvez. Vamos lá, vamos ver. Você manja, você vai saber sair dessa fácil. Mas a gente está falando realmente dos desafios de sensibilizar, né? E falamos aí da dificuldade geográfica do nosso país. Né? E o nosso país tem as regiões, né? São vários biomas, são várias realidades diferentes, né? Eu costumo conversar com os amigos, às vezes tem algumas falas que são fechadas e falam assim, gente, isso aqui é uma realidade de São Paulo. Se você vai lá para o Amazonas, é outra história. Então, assim, cara, não dá para a gente... É muito desafiador, né? Mas a pergunta é mais ou menos assim, se você pudesse, não sei se dá para pensar assim, mas assim, olha, você tem uma chance de você sensibilizar uma região do Brasil, porque lá está acontecendo mais acidente, coisas do tipo. Existe algo assim no seu olhar? Daria para... Assim, qual que é mais emergente? Qual que é a região que é mais emergente ou tá precisando em todo o Brasil? Eu acho que toda a equipe de parceiros, embaixadores das Férias Vivas ficaria muito tranquilo quando cada uma das regiões chegassem a um ponto de ter um observatório das situações de risco e dos acidentes, um plano de ação e políticas públicas permanentes. Hoje não tem uma região no Brasil que atenda esses critérios. Nenhuma região do Brasil. Não. Então... Gestor público, essa dica é para você, hein? Quer fazer algo diferente no seu plano de governo? Um observatório regional. Legal, hein? Legal. Claro, porque, nossa, o papel da Silvia Basile nas Férias Vivas de trazer paradigmas para a segurança turística, ele é muito forte. E tem um deles
assim, que desde o início ela carrega como bandeira, e que toda a nossa equipe, embaixadores e parceiros também, é preciso medir para mudar. Se você não sabe aonde que está a situação crítica, como que você vai investir recursos para profissionalização? Se a gente não está conseguindo saber onde que é o ponto crítico. E esse é um dado que ainda falta na gestão pública. Então, vamos fazer... E fora a questão das ações pontuais também, que é bem problemático, né? Faz um grande evento, faz uma capacitação e depois, cadê a reciclagem, né? As turismólogas, a equipe técnica da Férias Vivas Consultoria, bate muito nessa tecla da reciclagem. Só igual começa. Primeiros Socorros, que a gente tem que renovar. Segurança turística como um todo, esse olhar mais amplo, é igual. O pessoal só começa, só dá o play ali, não tem a... O trade muda. Tá. Vem gente nova chegando no trade da região. O gestor público também muda. Então, tem que fazer essa reciclagem. E contínuo. É uma coisa, vai batendo na mesma tecla. Melhoria contínua, né? Melhoria contínua, que é o grande pilar da norma de sistema de gestão de segurança, sem dúvida, das normas de qualidade. Então, para quem está chegando agora, está começando a entender essa questão das normas, não é nada complexo. O que a gente trabalha é melhoria contínua. Quando eu falo de melhoria contínua, eu lembro de um amigo que, inclusive, é embaixador, né, da Férias Vivas, que é o Ion Davi, um grande parceiro, um grande amigo lá da Chapada dos Veadeiros. Grande abraço, viu, Ion? Você é um grande irmão. Em breve você vai estar aqui com a gente, batendo papo. E uma vez a gente estava conversando sobre essas questões de acidente, fala assim, parece que tem locais ou operações que eles estão no processo inverso, é a pioria contínua. Em vez de melhorar, eu estou rindo, mas é de desespero, né? Porque só vai piorando. Começa razoavelmente, né? Aquela coisa, não vou matar ninguém, né? Como se isso fosse um termômetro, né? Assim, não tem um índice de satisfação, de melhores práticas, não está nem nas boas práticas ali. E dali só vai para baixo, porque não tem essa questão da reciclagem, esse olhar de como que eu posso melhorar, o que eu posso reciclar, o que eu posso trocar, como que eu posso fazer com que a experiência do meu turista seja cada vez melhor. E a grande estratégia da melhoria contínua é aprender com os erros. Então, uma coisa que assusta muito a gente são acidentes recorrentes. Tem muito. Então, assim, fatais e não fatais, mas as redes sociais estão ajudando muito nesse mapeamento colaborativo, que é o seguinte, acontece o acidente e aí as visitantes estão falando, cara, não foi o primeiro. Não é a primeira vez que alguém morre nessa cachoeira. Então, é muito assustador. Verdade. Porque uma coisa é não ter sido feito um inventário de perigos completo que pudesse identificar potencialmente a chance de um acidente acontecer. Mas depois que ele já aconteceu e nada na operação mudar, né? Eu comentei que eu acompanho as famílias vítimas do descaso e da negligência. O que mais machuca no depoimento das mães é falar assim, que perderam filhos, que perderam entes queridos, é voltar no local e ver que nada mudou. Pesado. É muito pesado. Então, o que as Férias Vivas continuam trabalhando, que todos nós que estamos aqui, que o Vini ajuda muito também, cara, isso não pode acontecer. Isso não pode ser naturalizado, né? E aí tem uma outra parte que eu pessoalmente atuo bem forte também, que é na questão da responsabilidade civil e na responsabilidade penal. Então, quando eu vou fazer uma capacitação, uma palestra, é um ponto que os olhares dos empresários ficam aqui. Eu até brincava internamente que, assim, às vezes a palestra tem 1h30. Se eu chego nessa parte, às vezes eu até falo assim, eu acho que os outros slides vão ficar para um outro dia, porque o interesse é muito, muito forte. E aí, de novo, na falta de informação. Existe um desconhecimento dessa responsabilidade. Vamos pegar aquele cenário ali, né? Teve uma morte na cachoeira. O fato de ninguém fazer nada me sinaliza, de não ter uma ação corretiva, me sinaliza que ninguém assume essa responsabilidade para si. Nem o proprietário, nem o guia, nem o operador, nem a gestão pública, né? E para quem conhece a fundo, responsabilidade solidária também, e se for o caso, nem quem vendeu o roteiro. E desconhecimento, porque na verdade todos são responsáveis. E aí ninguém toma uma atitude. Então são coisas dos bastidores mesmo, bastidores ali do turismo que
são fortes. São fortes. E aí, São se fortes. você tá ouvindo aqui ou assistindo esse episódio, e você que é gestor público, convide a Férias Vivas para levar essa temática aí para o trade turístico, né? Sim. Para trabalhar a sensibilização desse tema que é tão importante, que é o mais importante, que é a segurança. A gente né? é muito chamado quando o acidente acontece, né? Mas o pessoal tem oportunidade de chamar antes. Chama antes, Chama né? antes. Trabalhar, é mais gostoso. Não é? Trabalhar na gostoso, prevenção, sim. né? Além de ter o resultado é melhor, dá mais prazer, o custo também é mais barato. Com certeza. Né? Porque quanto vale uma vida, não tem preço. Com certeza. Né? Então, assim, isso é muito importante, né? Muitos destinos nascendo, destinos novos, né? Turismo de natureza acontece em cada cantinho do Brasil. Tem uns lugarzinhos que ninguém conhece e que tem oportunidade de você fazer turismo de natureza. Então, nossa, a gente está em São Paulo, né? E agora, já há um tempo, tem os municípios de interesse turístico que antes... do MIT, que nem todos antes estavam envolvidos no setor de turismo. Então, para quem está chegando agora, entendo agora, gestor público que se viu ali agora diante de um MIT... Tem muita coisa legal que dá para fazer. O que eu faço? Então, assim, poxa, a primeira bandeira que eu vou levantar aqui, que é o meu destino, né? Meu município aqui, ele vai ser um destino seguro, né? A gente vai criar essa barreira. Porque quando você levanta a barreira da segurança, você está, de certa maneira, fazendo um hedge ali, você está fazendo uma proteção, né? Para que o amadorismo não chegue. Fala assim, amigão, que turismo você quer ter na sua localidade? Exatamente. Falou, olha, aqui, se você quiser participar aqui, ó, esse aqui é o manual. Você quer ter uma empresa? Está aqui, ó. Isso aqui você tem que seguir essa cartilha. Mas, enfim, a gente fala muito de algumas atividades de turismo de natureza, né? Essa é a fala de corredor. Você está ali nos corredores do turismo de natureza, fala, oh, cara, tem duas atividades aqui que são atividades do ponto de vista de gerenciamento, né? Do ponto de vista de certificação, que elas são mais desafiadoras, né? Que é o turismo equestre, né? E o quadriciclo. Você concorda com essa fala? Existem outras atividades, enfim, que também estão nesse mesmo nível, enfim, ou desconstrua essa fala aqui dos bastidores, que eu posso atualizar também essa fala para a galera, viu? Sim, sem dúvida. E desafiador no sentido também da resistência dos operadores turísticos? Eu acredito que é o conjunto, né? O pacote como um todo, né? Tem o desafio também do mercado, a questão mercadológica, mas tem um desafio porque, por exemplo, é a fala que eu escuto, tá? Não sou operador, né? Você sabe que nós somos uma empresa de engenharia especializada em construção de atividades de aventura. Mas, naturalmente, a gente congrega nesse mesmo ambiente, que é o ambiente natural. A fala é o seguinte, turismo equestre é um bicho, animal, tem sentimento, Sim, então claro. isso é difícil, tem doma, tem um monte de coisa lá. Sim. Quadriciclo, o cara que pilota a moto, ele fala, isso é uma moto. É o cara que pilota o carro, fala, não, isso é um carro, tem 4 rodas. E não é nem um carro e nem uma moto. Então, do ponto de vista dessas duas premissas que eu estou trazendo para você, e acontece muitos acidentes também, né, com turismo equestre e quadriciclo, mas, sei lá, de repente tem outras atividades que vocês, né, enquanto entidade, acompanham, e que fala assim, não, olha, fora essas aí, tem umas aqui que as pessoas não falam muito, mas é um olhar que a gente precisa ter. Coisas, enfim, que pode ser do turismo de aventura ou do turismo de maneira geral também, você pode trazer. Para todas essas atividades, a gente sempre vai encontrar empresas referência. Então, para quadriciclo tem o pessoal lá de Monte Verde, um abraço para eles, Fazenda Radical. Legal. Tem os modelos a se seguir, né? Da onde quem escolher. E tem, de novo, entrando na questão do amadorismo. Então, acho que vai muito mais da postura do empresário, de ignorar, às vezes, algumas questões, do que de uma dificuldade intrínseca da atividade. Quadriciclo, a gente tem acompanhado muito acidente, então tem 2 vídeos recentes que eu gravei para as redes sociais das Férias Vivas com esse alerta de acidente recorrente. Né? Nas praias do Rio Grande do Norte está acontecendo muito lá nas falésias. Tá. E o quadriciclo, de fato, ele é muito mais instável do que o turista tem consciência, né? O equipamento não era para estar perto das falésias, não tem parte de proteção.
vai um pouco ali de novo, né? De uma negligência do poder público, porque, gente, acontecendo acidente depois de acidente, a gente vai continuar fazendo a coisa da mesma forma? Então tem um pouco disso. E, cara, atividades desafiadoras. Por exemplo, assim, afogamento ou coisas assim, às vezes que são... Os acidentes mais frequentes, né? Exatamente. Assim, quais são os alertas que vocês recebem mais? Qual que é o acidente o mais recorrente? E já é importante para quem nos acompanha saber que para responder essa pergunta, a gente precisaria ter acesso às ocorrências. Então, precisaria que, né, os acidentes acontecendo fossem divulgados. Então, Silvia Basile sempre fala, a gente tem acesso a uma pontinha do iceberg. Então, do que a gente teve acesso, chega muito, de fato, ao afogamento. Tá. Tem mais registro de afogamento. Acho que essa que é a leitura que tem que ser feita dos dados. Tá. Não é que acontece mais afogamento do que o resto, mas eles são mais registrados. Pelo menos é o que a gente tem mais acesso à informação. Mas, gente, é muito surpreendente. Porque tem acidente em resort. Tem acidente até, né? A gente trabalha a prevenção de acidentes no turismo de maneira mais ampla do que só o ecoturismo. Então, até em resort no box. Por falta de prevenção de acidentes. Por baixa qualidade no material. Então, tem muitas e muitas atividades. Uma coisa que chama muita atenção, se você for parar para ver, a gente tem 4.000 casos analisados. Se for parar para ver os acidentes do banco de dados das férias vivas, vai chamar a atenção que não são só as atividades que a gente considera mais radicais que estão lá. Na verdade, metade do banco são atividades onde a gente vai desligar o radar. Eu vou dar um exemplo. Olha aí. Então, tem aquela trilha de 1 quilômetro, pertinho, dentro de um hotel fazenda, que tem uma cachoeira. E aí, por ter essa percepção de que é algo rapidinho, próximo, nenhum tratamento de risco é feito. Enquanto que quem vai logo fazer... ali, né? É logo ali. Quem vai fazer uma caminhada de longo percurso, se prepara. Então, vai ter muito menos acidente na caminhada de longo percurso para a qual o pessoal se preparou do que para essa trilha que não tem nem acompanhamento, que não contrata guia. Então, é ali que começa a acontecer os problemas. E as atividades que a gente considera mais radicais, quando elas estão sendo feitas dentro da norma, você citou Ion Davi, então, grande operador de canionismo. Tudo planejado. Ou uma tirolesa da MSV. Análise de risco feita, circuito fechado, a gente está em controle dos elementos daquela operação. A chance de ter um acidente é mínima, mínima, mínima. Que é uma atividade que a gente considera mais, né? Aventura, adrenalina, subindo. Essa tá segura. Agora, você subir para ir para uma cachoeira, contemplar a cachoeira e tirar uma selfie, ali você tem mais risco de fazer um acidente. De sofrer um acidente, de ver um outro acidente. Então, são coisas que vão nos surpreendendo ali no acompanhamento, né? Férias Vivas, 22 anos acompanhando acidentes no Brasil. Então, essas coisas surpreendem. Muitas coisas são negligenciadas, assim, descaradamente, né? Poxa, esse exemplo foi muito bom, né? Ah, não, é bem ali, tem uma cachoeirinha, é bonito, tal. Procedimento zero, né? Você está no meio da natureza, está no ambiente natural, né? Quer dizer, você tem risco ali com acidentes com animais, Nossa querida Tainara, embaixadora das Férias Vivas também, que sempre tem ali uma dica sobre animais peçonhentos na mata. Ela sai preparada. Ela entende tudo de bicho. É isso. Beijo, Thay. Henrique, um abraço. Galera fera. E é isso daí. Bom, eu acredito que assim, foram dadas várias dicas de ouro, né? Mas a gente gosta sempre de pensar aqui numa dica de ouro para quem está começando, né? Para esse pequeno empreendedor, para esse pequeno empresário, porque naturalmente o setor ele é composto aí majoritariamente, falar devagar essa palavra, 90% dos operadores são pequenas empresas, são empresas, pessoas que estão ali sonhando, que são apaixonados pela vida ao ar livre e descobriram na vida ao ar livre uma oportunidade de empreender, de ganhar a vida. Falar, tem vários casos de pessoas que abandonam empregos para trabalhar na vida ao ar livre, né? Reposicionamento, né? Porque eles amam estar no ambiente natural e falam, bom, disso aqui eu vou ganhar minha vida, né? Então, para essa pessoa, para essa empresa que está iniciando, o que você daria de dica para ela começar?
né? Agora é a hora de você abrir a caixa de ferramenta ali. Tá bom. Pode falar das férias vivas, pode falar dos materiais, enfim, dá dica aí para a pessoa estar Tá começando. bom. Vai lá. De cara, 2 coisas que você vai precisar fazer. A primeira é agradecer que você está começando essa operação em 2024, 2025, porque já tem muito mais informação estruturada hoje do que quem começou isso lá atrás. Então, muita gente batalhou, estruturou esse caminho das pedras ali para você seguir. Então, só já respira, agradece que já vai dar tudo certo. A segunda dica é ir conhecer a legislação básica. Então, no nosso site tem um artigo desmistificando o Decreto 7381, que são ali obrigações legais para o turismo de aventura. Então, chega lá, bem mastigadinho ali, você já vai entender o que você precisa saber, termo de consentimento dos riscos, tudo está lá bem explicado. Por quê? Você vai querer se proteger também juridicamente. Você vai falar assim, deixa eu já começar vendo o que é obrigatório por lei, porque daí eu já vou começando a me proteger. Eu acho que isso é importante. Porque a gente conversa muito com os empresários e o maior medo de travar, de ter um acidente, é esse desconhecimento dos passos que já estão pré-definidos na lei e que são palpáveis. Então, olha, isso aqui que você vai fazer. Você já fez isso, a parte da negligência que seria, no caso ali de um acidente, você já vai se protegendo. Imagina, seguir tudo. Estou ali, estou bem informado, estou dentro das normas, porque você não vai conseguir fazer um sistema de gestão de segurança desde o início. Acho que a maior, interpretação errada que alguns empresários de turismo de aventura iniciando vão ter é que você já começa com um sistema de gestão de segurança. Ele é um sistema, então ele tem que rodar para fazer sentido. Então, ele tem que rodar por 1 ano para você identificar pontos de melhoria. Isso é contínuo. Ninguém começa já com um sistema de gestão de segurança. Não tem como. A operação tem que estar acontecendo para você identificando esses pontos. Então, respira nessa parte, que isso você vai começar a adquirir ali no médio e longo prazo. Então, faz ali a obrigação básica, legal, que todo mundo tem que ter. O coração da norma. Faz né? o coração da norma, exatamente. Tá. Exatamente. Pegou essa dica aí? Você que está começando, tem material demais, não dá para falar. Muito boa a sua fala, né? Está chegando no ano certo, né? Sim, com certeza. O que a gente comenta muito na Beta, assim, tiveram pessoas que chegaram e o mato estava alto, né? É isso. Os caras já fizeram, já abriram a trilha ali. Ao mesmo tempo, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa de desconhecimento, de normas, não tive acesso. Então, também tem esse lado. Isso aí. Então, não adianta. Tem que sentar aí o bumbum na cadeira e estudar o teu negócio. E o pilar principal, sem sombra de dúvidas, é a segurança. E a gente tem aqui um detalhe, a gente está falando muito aqui de SGS, que é o Sistema de Gestão da Segurança, que é baseado numa norma, que era uma norma brasileira, né? Quer dizer, é uma norma brasileira que se tornou uma norma internacional, né? ISO 21101. Lindo trabalho. Lindo trabalho, belíssimo trabalho, né? De várias pessoas, mas é importante a gente citar aqui uma pessoa que é um grande amigo, eu falei com ele ontem, inclusive, né? Que é o Leonardo Percy, o Léo Percy, que é conhecido como Léo, o Incansável. E ele está lá, né, como o representante do Brasil nas reuniões da Sim. ISO, né? O nosso convênio. Então, mas aí tem a certificação, né? Que seria fé pública, né? Quando eu comunico, né? Quando eu de fato quero, né? Chancelar isso, não é mais aquilo que eu falo, que o meu cliente fala, você tem uma pessoa, um organismo que vem de fora, que não tem nenhuma relação com você e vai auditar aquele sistema e vai atestar ou não, né, a qualidade ou a segurança, no caso da 21101. Qual que é o seu olhar? Porque a gente tem pouquíssimas empresas hoje certificadas no Brasil, mas qual que é o olhar da certificação para férias vivas? Qual que é o olhar? Olha, interessante mesmo. A gente, completando um pouco a minha fala anterior, como a gente acompanha bastante também quem está começando, quem está mais se estruturando, dizer que a gente às vezes até dá uma acalmada e fala para a pessoa ali, não sai já direto na certificação. Só que ao mesmo tempo a gente tem operações já maduras, muitos anos no mercado,
que podem se permitir, digamos assim, né? Pode levar esse nome, pode chegar a um patamar máximo da excelência, que não influencia só na segurança, mas na qualidade da prestação do serviço direto para o cliente. É sentido em todas as etapas, né? Então, é algo que a gente gostaria de ver crescer, ainda oscila, né? É um número que a gente gostaria de ver bem mais forte, sem dúvida. Então, o desejo é que cresça, né? Então, é isso aí. Nós também, né, MSV, a gente tem esse trabalho aí junto com os nossos clientes, né? Nós temos muitos clientes espalhados pelo Brasil, né? São mais de 250 projetos já executados em 21 estados atendidos, mas desses 250 a gente tem aí, dá para contar nos dedos de uma das mãos quantos são certificados, né? Temos muitos que têm sistema de gestão, muitos que têm o coração da norma ali, mas certificado mesmo. E pensa na cadeia turística como um todo, a Férias Vivas, ela também é mantida, suas ações também é mantidas pela UPEC, que é uma agência de viagens, então vai vender roteiro turístico. Legal, a gente está ali na Chapada Diamantina, já está na Chapada dos Veadeiros. Quem que a gente vai oferecer? Pô, ótimo, a gente já sabe quem passou por uma certificação. Agora, um destino onde não tem um operador certificado, uma agência de viagem vai falar assim, puta, agora eu vou ter todo o trabalho de tentar identificar se esses caras são profissionais ou não. E às vezes pode até ir para o outro, às vezes pode sem querer passar para o outro. Então a certificação, ela funciona para toda a cadeia. Ela te dá um diferencial competitivo aí também, né? Questões mercadológicas, muito Sim. bem falado, muito bem falado. Então, como estratégia do negócio, de repente a empresa fala, bom, eu quero ser certificado, porque a lei, ela pede para você ir até aqui. Você precisa ter um sistema implementado, Código de Defesa do Consumidor e Lei Geral do Turismo. Mas tem muitos empresários que falam assim, não, eu vou além, né? Tem as boas, mas eu quero as melhores práticas. Muito bom. Então é isso aí, quem sabe, né? Em breve a gente não acompanha aí, tem vários movimentos, né? Tanto o SP com a Aventura, quanto o Aventura Sim. Natural do Sebrae, né? De novo, assim, é um bom momento. É um bom momento. Estamos num bom momento. Tem muitos altos e baixos. Vamos torcer aí para que... Da segurança no turismo é um momento excelente. Nos próximos meses a gente veja esse número aí crescer exponencialmente. Olha aí que legal. Bom, tem uma pergunta agora aqui para a gente fechar nosso... Antes da despedida. Você viu como passa rápido? Um bate-papo tão tranquilo, né? Mas a gente tem a frase que muitas pessoas aqui, elas respondem com o coração mesmo. É um momento de sentimento. Pode colocar para fora. Para a Aline, aí eu sei que você está representando aqui a Férias Vivas, né? Mas para a Aline, segurança é? Segurança é... Eu acho que é uma resposta que combina muito comigo mesmo. E não tem nem dúvida, assim. Segurança é colocar o ser humano em primeiro lugar. Não tem economia de tempo ou economia de dinheiro que justifique colocar uma vida humana em risco. Então, para mim, isso é muito nítido. Muito bom. Pegou? Esse é o sentimento, coração. Pessoas, né? É isso Pessoas, aí. sem dúvida. Muito bom. Bom, queria que a gente falasse aqui rapidamente, agora tem mais a última aqui agora. O pessoal já está apertando nosso tempo aqui. Fala um pouquinho do aplicativo Eu Vivi, né? Também fala do site das Férias Vivas, enfim, como que as pessoas acessam e... Esses esforços, eles entram numa estratégia que é assim, a informação ela não pode ser efêmera. A gente precisa consolidar, precisa ter um mapeamento do que está acontecendo, né? Tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, que é como é que a gente vai mudar sem a gente medir, sem a gente saber o que está acontecendo. Então, um movimento que a gente começou a fazer nos últimos anos, que eu acho que é muito legal, né? Eu estive também bem ativa junto com a equipe das Férias Vivas nessas ações, que é tirar o que a gente conhece dos bastidores. Porque essas conversas que o Vinícius está fazendo aqui é bastante conversa de bastidor. O Aventurando Cast também é uma iniciativa de vamos tirar do bastidor e contar para as pessoas que estão nos assistindo. Então, o aplicativo Eu Vivi é tirar dos bastidores a informação que circula. Pô, teve um acidente na Cachoeira da Fumaça em tal região.
Tem um mirante que ele, nossa, tá para acontecer um acidente. O que eu recebo no WhatsApp, que a gente circula nos nossos grupos, que a gente faz parte, né? E aí? Vai ficar só com a gente essa informação? Então, Quantas vidas a gente poderia salvar colocando essa informação pública, né? Vamos lá. Então, eu baixo o aplicativo, tá lá na Apple Store, na Google Play, gratuito. Gratuito. O aplicativo se chama Eu Vivi. Eu Vivi. Eu vou lá e cadastro. Cheguei lá na minha cidade. Tem um mirante caindo aos pedaços. Tá bom? Aí eu tirei uma foto e fiz um comentário. Olha, a qualquer momento isso aqui vai cair. Fácil assim. Alguém vai morrer. Isso. Aí essa informação chega no banco de dados das Férias Vivas. A gente valida a informação, se está tudo bem explicado. Imagens ajudam muito. E agora já está público para as pessoas verem. É legal que tem uma seção de comentários. Então, assim, acontece, viu, gente? Tem visitante que volta depois de um ano e fala... Continua. Ainda está assim. Continua assim. E essa denúncia, só um parênteses, a denúncia ela pode ser pública ou anônima, né? Isso, você pode fazer uma denúncia anônima, que foi, inclusive, uma demanda que a gente teve no primeiro desenho, né? Versão beta do aplicativo, que é assim, putz, Aline, às vezes é tão complicado na região que eu moro, né? Como é que eu vou sair fazendo denúncia à torta e à direita ali, né? E lembrando que não é só denúncia. Pode ser que na sua região tenha algo que vale super a pena conhecer, que o pessoal está investindo, que os condutores são capacitados, então coloca no mapeamento colaborativo também. E outra, ele só funciona com as pessoas participando. Então, não é uma informação que as Férias Vivas, os embaixadores colocam para o público. Ele é justamente colaborativo, ele tem que rodar. Para a gente como ONG também, né, eu estava falando toda essa questão desse início de informação, mas advocacy, influenciar políticas públicas. Para a gente também é importante entender pontos críticos para poder levar para a gestão municipal. Então, fica mais fácil. É um olhar já mais crítico ali. A gestão pública sabe exatamente onde ela pode colocar o investimento dela na área de segurança turística. Muito bom. Então, projeto lindo também. Olha, que trabalho maravilhoso. Eu sou fã, não sou só embaixador. Antes de ser embaixador, eu sou fã, né? Sou fã do trabalho da Férias Vivas, da Silvia. Deixo um abraço para ela, Silvia. Grande abraço. A gente sempre se encontra aí nos congressos, né? Nos encontros aí do trade turístico. E é isso, minha amiga. Muito obrigada, Aline. Olha, foi um tempo maravilhoso aqui de bate-papo, de conversa, bem tranquilo, bem natural. Muito obrigado pelas informações que você trouxe. Você enriqueceu demais o 11º episódio aqui do Aventurando Cast. Então, como é parte aqui, ó, a gente faz sempre aqui um aperto de mão. Valeu, galera. E agora vou deixar aqui para você uns minutinhos aí para você deixar um recado final para a galera. Aproveitar e deixar o site das Férias Vivas, né? Não sei se você quer passar o teu Instagram também, enfim, fique à vontade aí. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o meu recado ele é simples. De novo, sejam bem-vindos a essa rede, ela é enorme. Então, assim, a gente tem muitos embaixadores, muitos parceiros espalhados pelo Brasil como um todo. É um pessoal bem receptivo. O site tem muita informação. O trabalho que eu tenho, às vezes, para organizar a quantidade de informação que tem no site. Então, ali é um repertório que já data de mais de 20 anos. A gente colocou conteúdos técnicos, tem leitura de legislação, tem artigo comentado, tem jurisprudência de acidentes. Então, tem uma seleção de decisões judiciais já feitas, já concluídas sobre acidentes no turismo, para quem quer conhecer um pouco mais. E eu acho que o recado é assim, quem se interessou, entre em contato, vem fazer parte com a gente. É isso aí, galera. Se você curtiu esse bate-papo aqui com essa autoridade, né, que é a Aline, das Férias Vivas, nós queremos pedir que você deixe aqui um comentário, curta esse conteúdo e envie para o máximo de pessoas aí da sua rede, né? A ideia é que a gente aumente a visibilidade do canal, né, desses conteúdos, justamente para preservar vidas, né, para que a cultura da segurança, a cultura da vida ao ar livre chegue nesses 4 cantos aqui desse Brasilzão, tá certo? Então, um grande abraço, lembrando de se inscrever também no canal, ativar o sininho, faltava isso, olha, não podia esquecer, né? Então, muito obrigado e a todos vocês, um grande abraço e até o próximo Aventurando Cast. Valeu, Aline, valeu, Férias Vivas, um abraço. Tchau, gente, valeu.